Pessoal, nós iniciaremos o curso de soteriologia, a doutrina da salvação, Cristo e salvação. No primeiro momento, eu quero apresentar a vocês um panorama histórico sobre a discussão desde os antigos até os renascentistas sobre a liberdade, como eles concebiam a questão do destino e da responsabilidade humana. Nos antigos, a nomenclatura, o termo utilizado para predestinação, fatalismo, determinismo, era destino. E o termo para liberdade era responsabilidade humana. Então, quando nós lemos os clássicos e vemos os tragediógrafos, vemos todos o debate antigo, normalmente o que eles irão dizer é um conflito ou tentando harmonizar liberdade e responsabilidade humana, que em termos modernos, pensando assim Lutero, Calvino, Erasmo, a partir inclusive de Santo Agostinho, podemos definir como predestinação e livre-arbítrio. Tá? Bom, evidentemente que eu não conseguirei delinear, tendo em vista que o tempo é pouco e o conteúdo ele é muito abundante e complexo também, porque, por exemplo, na antiguidade não se pode dizer em liberdade tal como nós a concebemos hoje. Né? A ideia, a construção do conceito de liberdade, tal como Santo Agostinho o delineou no IV século como a faculdade de decisão da alma, isso não está muito claro nos antigos. Então você vai ter lá em Lucrécio uma concepção um pouco mais trabalhada, mas mesmo assim idas e vindas e não há como ter uma noção muito clara do que é liberdade e vontade naquele período. A partir de Agostinho, nós herdamos a concepção agostiniana, que abrange todo o Ocidente, do que tange a questão da liberdade humana. Bom, veja o seguinte: não podemos cometer o erro de generalizações, de olhar para a antiguidade e achar que os gregos, por exemplo, tinham uma concepção única de destino. Isso não existe. Se vocês pegarem a escola platônica, embora Platão seja o fundador, há várias fases do platonismo, inclusive uma fase cética. Se vocês pegarem os estoicos, há várias fases dos estoicos, né, que vocês pegam a doutrina de Zenão e até ali no primeiro século, né, já percebe-se uma mudança. Isso significa que o estoicismo propagado por Zenão, sistematizado por Crisipo, não é o mesmo estoicismo que vocês veem Paulo debatendo no primeiro século. Então a gente não pode cometer às vezes o erro de transportar um conceito do século III a.C., estoico, para o primeiro século, que já é um estoicismo completamente diferente. Há pontos de conexões, mas há também muitos distanciamentos. E aqui não é diferente. Tá? Agora, um dado importante para iniciar o nosso curso. Por que eu quero fazer esse panorama geral, em linhas gerais, sobre o debate dos antigos sobre destino e liberdade e responsabilidade humana, e fazer algumas conexões com os renascentistas? Porque vocês perceberão que, primeiro, o debate dos renascentistas, quando eu digo renascentistas, estou me referindo a Erasmo de Roterdã e Lutero, não é um debate recente, não é um debate que surgiu com eles não inauguraram esse debate, pelo contrário, quero mostrar para vocês que a discussão é bem mais ampla, ela já acontece lá em Homero, no século IX, não como discussão, mas apenas como nos poemas homéricos, aqueles que o interpretaram, conseguiram extrair do texto, justificando tanto a liberdade quanto o destino. Você tem Crisipo no século III, que tenta harmonizar liberdade e destino, ou seja, o homem é tanto livre
responsável pelos seus atos, quanto todas as coisas estão determinadas. Depois você tem os epicureus que armam uma controvérsia com o princípio dizendo que ou tudo está determinado e nós não somos responsáveis pelos nossos atos, ou somos responsáveis pelos nossos atos e nada está determinado. Então vejam, isso passa por Santo Agostinho, por Lucrécio, que propagou a doutrina epicurista. Eusébio de Cesareia, no século III, ele cita um epicurista chamado Diogeniano, que tenta refutar a teoria de Crisipo do século III a.C. Depois você tem lá o debate de Erasmo de Roterdã, interpretando o próprio texto bíblico, dizendo que o livre-arbítrio, as leis, as ameaças, as reprimendas, as profecias são uma comprovação, uma constatação do livre-arbítrio, e isso em 524. Em 525, o Martinho Lutero refuta a teoria de Erasmo, fazendo uma interpretação dos textos nas quais Erasmo havia analisado para sustentar o livre-arbítrio. Calvino tenta refutá-lo com os mesmos textos e com outros argumentos. Então vocês vejam que depois será projetado no João Calvino. Se vocês lerem, por exemplo, no livro 2, capítulo 5, sessões 4 a 6, o Calvino tenta justificar que, embora todas as coisas estejam predestinadas, as exortações são eficazes, elas não são ociosas, porque uma das críticas que se faz ao determinismo é que, se todas as coisas estão determinadas, não tem sentido as exortações, não tem sentido as profecias e não tem sentido também as leis. E o Calvino, tanto Calvino quanto o Crisipo no século III, ambos sustentando simultaneamente a predestinação e o livre-arbítrio, refutam os seus opositores dizendo que não há incompatibilidade. Então você tem aqui século III Crisipo refutando as teorias dos epicureus, você tem Calvino refutando Erasmo de Roterdã. Eu não quero dizer com isso que eles influenciaram esses. Pelo contrário, é uma pretensão enorme da minha parte dizer que os filósofos do século III influenciaram os renascentistas em tais passagens, no que tange às discussões dos protestantes. Mas, por outro lado, eu tenho algumas suspeitas e, por uma questão de prudência, eu prefiro estabelecer com vocês apenas conexões, pontos em comuns. Nessa área de debate há distanciamento, nessa área de debate há aproximação. Então nós trabalharemos com uma questão de prudência apenas com conexões. Tendo em vista que Homero, no século VIII a.C., foi objeto de inúmeras leituras, propostas, diversidades e controvérsias, e os filósofos puderam extrair do texto de Homero o destino e também o livre-arbítrio, a liberdade, a responsabilidade humana. Nós temos a Bíblia Sagrada, que os filósofos conseguiram extrair do mesmo livro, ou seja, é uma fonte em comum que eles extraem tanto a liberdade humana quanto a presunção. Então você tem aqueles que afirmam a liberdade em detrimento da presunção e aqueles que afirmam as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, vejamos como que isso acontece, como que esse debate vai se construindo, se consolidando e quais são os problemas que aparecem na antiguidade que reaparecem com outros termos, mas que o problema é o mesmo na discussão entre Erasmo, Lutero e Calvino, tá? E principalmente Armínio também. Vejam que são maneiras diferentes de abordar o mesmo problema e as respostas oferecidas, embora sejam respostas que há uma certa caminhos um pouco diferentes, mas vocês vejam que são, no fundo é o mesmo argumento que se utiliza para rebater essas questões, tá? Então vejam bem, eu fiz aqui uma tabela rapidamente no Excel. Eu preciso melhorá-la, eu passo para vocês quando ela estiver pronta, tá? Mas assim, é bem simples, apenas para que eu consiga expor as ideias necessárias, tá? Então vejam bem, Homero, no século VIII a.C., ele escreveu em forma de poema a Ilíada e a Odisseia. O texto de Homero há passagens em que pode
pode-se interpretar o fatalismo, o determinismo, o destino, tá? Como se os deuses organizassem a vida dos homens. Os homens não podem, em hipótese alguma, contrariar os deuses. Então há momentos em que você tem um relato que tal pessoa matou tal pessoa, e a culpa, na verdade, não pode ser dos homens, mas dos deuses. Tá? Paris sequestra Helena e leva para Troia. Menelau, que era um rei espartano, sente-se ofendido, une-se com seu irmão Agamenon, que tinha um exército muito maior, e tentam invadir Troia para punir Helena e destruir os troianos. E nesse vai e vem de guerras, percebe-se que as mortes que acontecem, ou as perdas que se sucedem, eles atribuem aos deuses. Os deuses assim quiseram, não é minha culpa. De Homero, nós tivemos os tragediógrafos, aqueles que, o pai da tragédia grega, por exemplo, é Ésquilo. Ésquilo escreveu mais de 80 peças, das quais sobraram para nós apenas 7. E você tem, por exemplo, Agamenon, que é um personagem da Ilíada, veja que é uma tragédia escrita por ele. Então você tem inúmeros textos, 7 contra Tebas, que faz referência ao mito de Édipo. Nós temos posteriormente Sófocles, que escreveu mais, em média 120 peças, sobraram apenas 7. E é interessante que o mito de Édipo conta uma história fantástica que eu vou resumir a vocês assim rapidamente. Né? É a história de um menino que o pai havia recebido uma profecia por conta de um erro que ele havia cometido no passado. Né? Desrespeitou a hospitalidade, né? A lei da hospitalidade, ele acabou pegou o filho de um dos reis de uma cidade, fugiu, e o pai, que era o rei, jogou uma maldição sobre esse cidadão, dizendo que se um dia ele se casasse e tivesse um filho, ele seria morto por esse filho. E passou-se muito tempo, ele se casa e ele queria ter um filho, ele vai pegar informações, né, com o oráculo de Delfos para saber se ele poderia se casar ou não. E o oráculo diz: olha, se você se casar, você será morto pelo seu filho. Então ele diz para sua esposa que ele não pode ter filhos. Ela um dia o deixará marido. Ele tem um filho, esse filho chama-se Édipo. E o que eles fazem? Ele conta para a esposa que no dia que ele tivesse um filho, o filho iria matá-lo. Então eles pegam o filho, deixam na floresta para que esse filho morresse, fura os seus pés, né, amarra e deixa ele preso, para que ele morresse, fosse comido por um bicho feroz, etc. O fato é que ele é resgatado, ele é levado para uma outra cidade, ele é cuidado como se fossem filhos desse casal, e uma vez ele briga com um rapaz da cidade que chama ele de um filho ilegítimo. Ele vai, portanto, no oráculo de Delfos, pergunta informações sobre sua vida, e o oráculo diz apenas para ele que ele mataria o próprio pai. Só que o pai que ele mataria era o pai que pensava que ele estava morto, não os pais que não eram dele. Ele foge dessa cidade para não matar o pai, encontra o pai verdadeiro no meio do caminho, o mata, e quando chega na cidade, ele casa com a própria mãe sem saber. Né? Então vejam que isso aí é uma tragédia. É uma tragédia grega. O que está por trás disso? Que se os deuses determinaram, você não tem como fugir do seu destino. Por mais que o pai entregou Édipo, jogou Édipo na floresta para que ele morresse, Édipo foi resgatado, foi criado, e na tentativa, na cabeça dele, de não matar os pais, que ele pensava que era legítimo e não era, ele acabou matando o pai verdadeiro no caminho e casando-se com a própria mãe.
e tendo filhos que eram metade irmão e metade filhos. Né? Então, você vê, não tem como fugir do destino. Tem um complexo de Édipo, é disso? O complexo de Édipo é do Freud. Né? Freud faz uma interpretação do mito de Édipo que está aqui, né? Subiu da Terra, mas está lá. Né? Então, o que é importante a gente pensar? É importante pensar no seguinte. Tá? Então, nós temos aqui Homero. Tá? A partir de Homero, nós temos possíveis interpretações sobre o destino. Tá? Então, você tem aqui textos que podem sustentar tanto a responsabilidade humana, como podem sustentar também o destino. Tá? O que é importante conceber aqui? Alguém pode arrumar ali para mim, por favor? O que é importante delinearmos aqui? Quando se fala de destino, é importante compreendermos que na antiguidade havia duas concepções de destino. A primeira concepção de destino, quando eu digo destino, interpretem como predestinação, como determinismo. Ok? A primeira concepção de destino era uma força externa que se impõe. Então você tem aqui um homem, e esse homem ele está subordinado à vontade dos deuses. Então vejam, os deuses determinam as ações humanas. Então você tem uma força interna que se impõe. Uma segunda concepção de destino é um homem que brota dentro do seu ser um desejo incontrolável, isto é, os deuses introduzem a sua vontade nos homens como se fosse uma droga que uma vez introduzida, ela produz um resultado por si mesma, independentemente do sujeito que recebe a droga. Ok? É algo que nasce em mim, mas eu não me identifico com ele, porque eu não sou ele, mas ele é mais forte do que eu, e eu preciso me render à sua vontade. Então, o destino na antiguidade pode ser visto de duas maneiras. Uma força externa que se impõe, ou uma força interna que se impõe. Quer seja a primeira, quer seja a segunda, a vontade dos deuses será feita. Você não tem condições de se rebelar. Você não pode contrariar a vontade dos deuses. Samuel, tá? Nessas duas situações, a vontade do humano é praticamente excluída. Então, há um conflito nessas questões aqui. Por quê? Se vocês pegarem, por exemplo, Sófocles, quando ele vai narrar o mito de Édipo, quando ele fica sabendo que ele matou seu pai, verdadeiro, e ele havia também casado com sua própria mãe, a sua esposa mãe vai para o quarto e se enforca. Mas ela sabia? Ela ficou sabendo. Ela sabia de toda a história. Ela sabia que o filho que havia nascido mataria o seu esposo, e ela que ajudou, inclusive, o marido a dispensar a criança. Só que ela não sabia que estava casando com o Édipo naquele momento. Quando ela sabe que a profecia se cumpriu, que ela casou com o filho, ela foge, vai para um quarto e ela é enforcada, e ela se enforca. O Édipo, quando entra no quarto e vê sua esposa-mãe enforcada, ele pega uma presilha, não é presilha, é um instrumento que prendia a sua vestimenta, que era com tudo, e ele fura os olhos. E um dos anciãos do coral pergunta a ele o seguinte: foram os deuses que o instigaram a fazer isso, ou foi você mesmo? Ou seja, você vê nessa passagem que a pergunta é: os deuses induziram você, lhe forçaram a fazer isso? Ou você mesmo, por conta própria, furar seus olhos?
Se for a primeira opção, você não é responsável pelos seus atos, os deuses assim quiseram. Se foi por você mesmo, você tem que arcar com as consequências. Vejam que há uma tensão na antiguidade, porque, ora, se você lê a Medeia do Eurípides, é a mesma coisa. Se você lê o Sófocles, é a mesma coisa. Ora, parece que o homem é responsável, ora, parece que os deuses determinaram todas as coisas. Tá? Então, isso aqui já está bem delineado lá atrás. Tá? Não delineado, mas o debate está rolando. Ok? Até aqui tudo bem? As duas concepções de destino vocês conseguiram entender na antiguidade? Tá? Isso é muito importante vocês compreenderem, porque as conexões serão feitas quando a gente chegar em Lutero e Erasmo, tá? E João Calvino. Ok? Então, pensemos o seguinte. Vejamos agora a seguinte questão. Vimos aqui Homero, vimos assim de maneira muito simples as interpretações feitas. Vocês pegam essas, Sófocles e Eurípides, tá? Todos eles trabalham com essa questão do destino, tá? E com a responsabilidade humana. Então há uma tensão aqui de como interpretar. Inclusive eles eram rivais também muitas vezes, tá? De como deveria se interpretar Homero e a questão do destino da liberdade humana, tá? Como está meio fora de ordem isso aqui, eu preciso passar o outro slide. Onde ele está? Aqui, vamos lá. Sabe, o mouse gira a mão já vai para a página 2, para baixo. Tá. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vejam bem. Vocês já devem ter ouvido falar em Demócrito. Demócrito é o seguinte. O Demócrito, ele sustentava a teoria atomista. O Demócrito, ele dizia que todas as coisas eram compostas por átomos e o vazio. Então, o Demócrito entendia que havia uma chuva de átomos. Ok? Nessa chuva de átomos, todos os átomos caem precisamente, ok? De maneira exata, sem nenhuma contradição, sem nenhum acaso. Todo deslocamento do átomo, o deslocamento, a medida, a distância, o local, é tudo pré-determinado. Na verdade, a mesa, a cadeira, vocês, o óculos, são apenas um agregado de átomos. E a morte nada mais é do que essa desintegração do átomo, tá? O deslocamento dos átomos. Então você não existe. O vermelho, o azul, o amarelo, o gosto da laranja, são tudo falsas percepções dos seres humanos. O que existe mesmo são os átomos e o vazio. E o Demócrito, ele sustentava aqui um determinismo atômico profundo. Ou seja, se todas as coisas estão determinadas pelos átomos, não há responsabilidade humana. Se nós somos um agregado de átomos, e essa agregação de átomos estão todas pré-estabelecidas, então todas as ações humanas nada mais é do que a ação de átomos já pré-determinados, significa que isso aqui é inexorável. Eu não posso contradizer esse sistema. Então aqui eu tenho, para Demócrito, um determinismo profundo. O Epicuro, ele escreveu um texto, Tratado 25, contra Demócrito, dizendo assim, que se todas as coisas estão determinadas, então não há espaço para as ações humanas. Então, pensemos o seguinte. Vejam. A crítica que o Epicuro faz
ao Demócrito é a seguinte: se tudo que existe no universo está pré-determinado, se tudo que existe no universo está engessado, então eu não tenho possibilidades reais no mundo. De mudar. Eu não consigo mudar absolutamente nada. Vejam, se eu tenho um ajuntamento de átomos e eu sei que no momento X ele se deslocará para o momento Y, eu consigo prever essas ações porque tudo está encadeado, tudo está sistematicamente calculado. Logo, tudo que eu faço no mundo nada mais é do que uma realização de um determinismo atômico. O Epicuro disse assim: isso não tem sentido. Porque se tudo está determinado, não há responsabilidade humana. E eu preciso abrir possibilidades no mundo para que haja responsabilidade humana. Uma pessoa que, ou os descendentes de Epicuro, ou uma escola de Epicuro, ou talvez uma outra escola, pegou o argumento que Epicuro havia direcionado a Demócrito e encaminhou esse argumento para Crisipo, que era um estoico. E esse argumento ficou chamado de argumento ocioso. Isso foi no século III a.C. E o argumento é o seguinte: um dos trechos que a gente pode coletar, que nós veremos isso em Cícero, é que se está fadado, vejam bem o argumento contra, o argumento foi primariamente dirigido a Demócrito, Epicuro dirigiu a Demócrito, uma outra pessoa, seja de uma segunda geração de epicuristas ou de uma outra escola, pegou o argumento que Epicuro direcionou a Demócrito e encaminhou a Crisipo, que era um estoico do século III, um dos mais proeminentes estoicos do século III. E dizia assim: se está fadado que te recuperarás dessa doença, recuperar-te-ás, quer passes com o médico ou não. Semelhantemente, se está fadado que não te recuperarás dessa doença, não te recuperarás, quer passes com o médico ou não. Mas um ou outro está fadado. Assim é fútil passares com o médico. Vejam bem o seguinte: o que esse texto está dizendo? Se está fadado, se está predestinado, se está determinado que você morrerá de câncer, você morrerá de câncer, quer você passe com o médico ou não. Por outro lado, se está determinado que você não morrerá de um câncer, você não morrerá de um câncer, quer você passe com o médico ou não. Mas, ou você morrer de um câncer, ou você não morrer de um câncer, está fadado. Ou um ou outro está fadado. E o que estiver fadado, o que estiver predestinado, você pode fazer o que quiser. Vai acontecer. Qual que é a conclusão? A conclusão é que as ações do mundo são ações fúteis. Porque não há abertura real no mundo. Se está predestinado que você não será salvo por Cristo, você não será salvo por Cristo, quer você o queira ou não. Se está fadado, por outro lado, que você será salvo por Cristo, você será salvo por Cristo, quer você queira ou não. O fato é que está fadado, está predestinado, está determinado você ser salvo ou você não ser salvo. Isso significa que é fútil, é ocioso as suas ações no mundo. Eu estou aqui fazendo apenas uma conexão só para que vocês entendam a questão do fatalismo. Então, quem lança essa crítica a Crisipo está dizendo o seguinte: olha, não tem sentido uma concepção de destino em que uma força se impõe e tira a responsabilidade humana. Porque se eu digo que as coisas estão predestinadas, automaticamente eu tenho que dizer que o homem não é responsável pelos seus atos. Porque para ele ser responsável pelos seus atos, ele precisa ser causa primeira da ação. Se eu não sou causa primeira da ação, as ações, as punições não têm sentido. Vocês conseguem enxergar isso aí?
Nesse texto em especial, não se trabalha com a questão de exortações eficazes, não se trabalha com a questão de profecias verdadeiras ou falsas. O que aqui se trabalha é a questão das ações dos homens no mundo. Para que as minhas ações sejam ações de fato, preciso ser a causa primeira de minha ação. Mas se há uma concepção de destino que impõe a causa em mim, então eu não sou causa primeira, logo eu não sou culpado pelos meus atos. Tá? Isso aqui será transportado lá na frente, é a mesma discussão. Se vocês pegarem, por exemplo, a discussão de Erasmo de Roterdã e de Lutero, vocês perceberão que a discussão é a mesma. Se há predestinação, não sou responsável pelos meus atos. Se sou responsável pelos meus atos, não há predestinação. Ou pelo menos não há predestinação global. Pode haver uma predestinação parcial em algumas áreas, mas não global em todas as áreas da vida humana. Vejam, a questão seguinte. O que a gente pode pensar aqui é, vejam a proposição 1 que a gente pode extrair desse texto é: se está fadado que P, esse P é uma hipótese, se está fadado qualquer coisa que eu represento com a letra P, se está fadado que P ocorrerá, quer faças, quer não faças que. Segunda proposição, se está fadado que P não ocorrerá, quer faças, quer não faças que. Proposição 3. Ou está fadado que P ocorrerá, ou está fadado que P não ocorrerá. Conclusão, portanto, é ocioso fazeres que. Ou seja, a discussão aqui é sobre as nossas ações no mundo. Se todas as coisas no universo de A a Z estão fadadas, estão determinadas, estão predestinadas, o que você fizer é insignificante. Na verdade, o que você está fazendo é apenas aquilo que os deuses ou que Deus determinou. Então, eu tenho um conflito aqui entre determinismo e responsabilidade humana. Tá? Nada do que eu faça vai mudar o que vai acontecer. O que vai acontecer. Tá? Então, se eu irei matar alguém, esse alguém morrerá por mim, quer eu queira, quer não. Então, significa que se você tentar me impedir, a sua ação é ociosa. Se eu tentar não matar, também é ocioso, também é fútil, porque eu vou matar do mesmo jeito. Tá? Então, isso tira toda a responsabilidade dos homens. Os homens não têm responsabilidade pelos seus atos. Tá? Senhor, Pois não. nesse ponto histórico, até agora, aí, não entrou, hoje entrava, ou chegou a entrar na questão salvífica. Nesse ponto ele não entrava ainda na questão salvífica. Não, porque são as ações do homem. Não, porque nós estamos antes de Cristo. Veja o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é, nós temos Homero no século VIII, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. O texto de Homero, do texto de Homero, eu posso extrair o destino, quer seja na primeira concepção de uma força externa que se impõe, quer seja da segunda concepção de uma força interna que se impõe, mas o fato que tanto uma quanto outra é uma força que se impõe, que você não é responsável pelos seus atos. E eu também posso extrair responsabilidade humana, porque há uma passagem de Homero na Assembleia dos Deuses, que Zeus diz: ora, os homens nos culpam pelos seus males, mas eles sofrem mais do que o necessário. Eles são culpados pelos seus atos. Vejam que o próprio Zeus, na Ilíada, está dizendo: eu não sou culpado. Os homens que fazem as coisas erradas e sofrem mais do que devem sofrer. Então vejam, de Homero, aí você tem os tragediógrafos, que você tem o Ésquilo, você tem o Sófocles, você tem o Eurípides. Todos eles trabalham com tragédias que há um conflito entre destino e responsabilidade humana. Ora parece que o está dominado, ora parece que o homem é responsável. Tá? Uns pendem mais para um lado, outros pendem mais para o outro. Quando a gente chega no período helenístico, lá no século III, você tem um debate entre Epicuro e Demócrito, porque Demócrito era um atomista e dizia que todas as coisas eram um aglomerado de átomos. Esses átomos estão pré-determinados, ou seja, todo desvio de um átomo
todo o caminho de um ato, o ponto que ele vai parar, aonde ele vai bater, por exemplo, o choque, tudo que acontece já está pré-determinado pela natureza. Então eu tenho aqui, portanto, algo que pode ser presumível. Se eu sei que tudo está sistematizado, tudo está organizado, tudo está precisamente determinado, eu posso dizer para você que no dia 5 de outubro, em tal horário, tal átomo vai se deslocar com tal átomo e vai produzir tal resultado. Porque tudo está arquitetaticamente, tudo está sistematicamente organizado. Logo, eu posso dizer que todas as ações humanas são ações pré-estabelecidas. O Epicuro, ele tenta dar uma abertura ao mundo. O Epicuro fala o seguinte: não. Para os homens serem responsáveis pelas suas ações, há uma necessidade de haver uma abertura real no mundo. Porque para o Demócrito, você não tem uma abertura. Tudo está fechado. Você não pode ir para o norte nem para o sul, porque tudo está exatamente organizado, sistematizado. É uma imposição, digamos, é um destino materialista do Demócrito. Não é um destino dos deuses, é um destino materialista. O que o Epicuro diz? O Epicuro, ele afirma, isso o Cícero fez uma interpretação um pouco equivocada do Epicuro, mas a gente consegue ampliar os horizontes no Lucrécio, no século I, que foi um epicurista e que ampliou nossa concepção de Epicuro. Mas como é que Epicuro faz isso? O Epicuro também é um materialista, mas ele diz que você tem os átomos também estão, também há uma chuva de átomos, mas o que faz um átomo se deslocar para um outro átomo, ele diz que da matéria, ele defende um dualismo emergente. Da matéria emerge, portanto, digamos, uma consciência, uma força, tá? Que está no segundo plano e pode, por sua vez, voltar na matéria e agir, e mudar as ações da psique humana. Então, toda a nossa composição, inclusive a nossa psique, também na verdade, a nossa psique, ela emerge da matéria e depois volta na matéria agindo. Nesse sentido, o homem tem aberturas reais para as ações do mundo. Ele pode matar ou não matar. São duas portas abertas que ele pode escolher ou para a esquerda ou para a direita. Vejam que Epicuro, ele abre o leque. Só que o que acontece? Quando Demócrito faz uma crítica ao pensamento epicurista, era completamente viável e tinha muito sentido o seu argumento. Porque Epicuro critica o determinismo em prol das ações humanas, reais. Mas alguém pegou o argumento de Epicuro, que fora originariamente direcionado a Demócrito, e encaminha para Crisipo, que era um histórico, dizendo o seguinte: olha, Crisipo, a sua concepção de destino é uma concepção equivocada, e formula o argumento ocioso para o Crisipo, dizendo o seguinte: olha, essa concepção não é viável. Só que vejam, o conceito de destino de Crisipo era um conceito completamente diferente. Então, a crítica que se faz a Crisipo perde-se o sentido, porque a concepção que Crisipo tem de destino era uma outra. O Crisipo defende destino simultaneamente. Todas as coisas estão determinadas e, ao mesmo tempo, os homens são responsáveis pelos seus atos. Por quê? Porque há uma profunda relação de causa e efeito com as causas precedentes, com as causas que sucedem, e que o mundo é cíclico. Portanto, nós compomos o destino, nós fazemos parte do destino, nós fazemos parte dessa cadeia causal. O fato de eu estar aqui dando aula a vocês é porque o Maurício me convidou, é porque o pastor Enéas fundou o seminário, e porque o pastor Enéas foi renovado. Então, veja, se o pastor Enéas não tivesse nascido, não tivesse entrado na Batista Brasileira, não fosse renovado, não fundasse o seminário, não chamasse o Maurício para ser diretor, e o Maurício não me convidasse, nada aconteceria. Mas tudo acontece porque já estava determinado, e que, por outro lado, eu faço parte dessa cadeia sequenciada de ações, e que se eu não existisse, se eu não estivesse ali, as coisas não aconteciam. Portanto, eu faço parte, eu componho o destino nessa cadeia total. Então, a concepção de destino de Crisipo é uma concepção completamente diferente. O argumento que é feito a ele perde-se o sentido. Tá? Um dado importante aqui, eu não sei se eu coloquei a vocês. Ó, voltemos lá.
Agora vamos mais, deixemos essa discussão lá atrás e vamos agora para o terceiro e quarto século depois de Cristo. Vejam Eusébio de Cesareia. Eusébio escreveu um texto que chama-se Preparação aos Evangelhos. Eusébio tinha a intenção de provar que tanto o judaísmo quanto os filósofos pagãos prepararam o caminho para o Evangelho, e ele fornece para nós uma bagagem de informação muito legal. Ele é uma pessoa que ele não manipula os textos antigos, ele faz um Ctrl+C, Ctrl+V, e quando ele faz algumas modificações assim, são bem, que não prejudicam o contexto geral, paráfrases e tal, né, mas é uma fonte muito confiável de Eusébio de Cesareia. E olha o que ele nos diz. O Eusébio, ele cita um filósofo chamado Diogeniano, e nesse filósofo diogeniano, ele tinha feito uma crítica a Crisipo do século III. Então é uma fonte de um autor cristão, nos levanta a um debate antigo sobre o tema destino e responsabilidade humana. E o que ele fala aqui? Crisipo lança a mão de tais demonstrações no livro 1 de Sobre o Destino, mas no livro 2 tenta resolver os absurdos refutados, seguir-se da tese de que tudo é necessário, ou seja, tudo está determinado pelo destino, os quais expusemos no início. Por exemplo, a supressão, por conta disso, da gana que procede de nós próprios, concedente a reprimendas, louvores e exortações. Então aqui, é o seguinte, o que está em xeque aqui? Que é interessante considerarmos. O Diogeniano está criticando o Crisipo do século III e é o seguinte: se todas as coisas estão determinadas pelos deuses, isso significa que as nossas exortações, as nossas reprimendas, elas não têm sentido nenhum no mundo. E para transportar isso mais à frente, a gente pode dizer o seguinte: pregar o Evangelho, ensinar, instruir alguém, se tudo está determinado, não tem sentido nenhum. Porque por mais que eu tente pregar o Evangelho, por mais que eu tente instruir, por mais que eu tente exortar, as coisas acontecerão tais como devem acontecer, como foram determinadas pelo destino. Tá? Agora veja que interessante Lutero. Lutero, em 1525, o argumento de Lutero, ele está combatendo Erasmo de Roterdã. Ele diz assim: o argumento a favor do livre-arbítrio é que a lei não nos teria sido dada se não fôssemos capazes de obedecê-la. Erasmo, por repetidas vezes você tem dito: se nada podemos fazer, qual é o propósito das leis, dos preceitos, das ameaças e das promessas? Veja que é um argumento forte, que nós veremos nas aulas seguintes, com os próprios textos, como Erasmo tenta refutar essas concepções. Veja o seguinte: o que o Erasmo está dizendo a Lutero? Se tudo está determinado por Deus, se tudo está estabelecido por Deus, se todas as ações humanas foram predestinadas, então as leis não têm sentido. Porque para Erasmo de Roterdã, a lei tem a pretensão de mostrar para você o pecado, de abrir possibilidades e dizer para você: o pecado está aqui, você pode praticá-lo ou você pode negá-lo. Para o Erasmo de Roterdã, as leis é uma comprovação do livre-arbítrio. É por isso que o Erasmo diz: se tudo está predestinado, se tudo está determinado, então leis não têm sentido. As profecias não têm sentido. Se tudo está predestinado, não tem sentido eu falar a vocês: olha, se vocês seguirem os meus caminhos, se vocês aceitarem as minhas leis, vocês serão abençoados. Se vocês negarem minhas leis, vocês serão amaldiçoados. Isso significa que há uma abertura no mundo de você ir para a esquerda ou de você ir para a direita. Se tudo está predestinado, as ameaças e os louvores, as ameaças e as promessas não têm sentido na Bíblia. Isso é um conceito que o Lutero vai rebater.
E cá entre nós, ele fará uma defesa reinterpretando os propósitos da lei de maneira muito diferente. Ele vai dizer o seguinte: nós veremos isso com mais calma. Mas a base dessa discussão aí era a Bíblia ou isso é totalmente fora? Não, era a Bíblia. Ah, tá, é que eu pulei essa parte. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: Homero foi objeto de muitas controvérsias, debates, propostas de leituras, sugestões, oposições, etc. E todos queriam demonstrar que eles tinham a melhor leitura de Homero. Então, uns diziam: em Homero há uma comprovação da responsabilidade humana e o destino é parcial. Outros diziam: não, o destino é global e o homem não é responsável pelas suas ações. Crisípo vai dizer: Homero sustenta tanto o destino quanto a responsabilidade humana e ambos não são contraditórios. Quando você chega no primeiro século, você tem a Bíblia. E a Bíblia você tem passagens que nos levam a entender que o homem é livre, você tem passagens que nos levam a entender que tudo está determinado por Deus. Posteriormente, você tem também inúmeras controvérsias, inúmeras disputas, inúmeras propostas de leituras tentando harmonizar liberdade e predestinação, ou tentando negar a predestinação a favor da liberdade, e todos eles leem a Bíblia e querem dizer qual é a melhor leitura da Bíblia. A comparação que eu faço a vocês é que na antiguidade você tem o mesmo tema: responsabilidade e destino, e propostas diversas a partir de um texto único que é de Homero. Do primeiro século em diante você tem também um texto e inúmeras pessoas tentando, a partir de interpretações de texto do apóstolo Paulo, etc., provar ou liberdade ou predestinação, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Um exemplo clássico disso é no próprio Lutero, onde ele escreveu o seu texto em 1525, rebatendo a tese do Erasmo de Roterdã, que tentava provar o livre-arbítrio. Então, o Lutero chega a dizer: Erasmo, você diz que a lei é uma constatação do livre-arbítrio. Jerônimo diz que a lei é para restringir o pecado. Eu digo a você que a lei, ela não foi feita para mostrar o que o homem pode fazer, mas para demonstrar o que o homem deve fazer. A lei, ela não foi feita para abrir possibilidades no mundo, mas a lei foi feita, segundo a análise que ele falar de Gálatas, de que a lei, ela me mostra o pecado, porque eu não saberia do pecado se não fosse a lei, é o que Paulo diz. Eu não saberia o que era concupiscência, eu não saberia o que era pecado se a lei assim não me mostrasse. Mas a lei, ela não é para me dizer o que eu posso fazer, mas ela serve para me mostrar o que eu devo fazer. Então, uma das análises que o Lutero faz é o seguinte: o Lutero fala o seguinte: se eu dissesse para você, faça salmos mais extensos e melhores do que o Salmo de Davi, eu pergunto a vocês, isso é possível? Que alguém aqui da sala escreva salmos maiores do que o de Davi e mais encantadores do que o de Davi? Não. É possível, sim ou não? Lembre-se que o texto bíblico é inspirado. Então, depende. Mas se eu dissesse para vocês, faça, isso é possível? Com inspiração seria, sem não. Sem não. Sem inspiração. Então vejam, é isso que o Lutero quer dizer. O Lutero fala o seguinte: olha, a lei é para dizer o que você deve fazer e não o que você pode fazer. Ou seja, se Deus dissesse para você, escreva salmos, não significa que você pode escrever salmos por si mesmo. Significa assim, Ele quer que você escreva salmos, ok? Mas você não pode por si mesmo escrevê-los. Cabe a Ele dar força e inspiração para que você escreva. Transportando isso para o debate do predestinação do livre-arbítrio, a lei
não é uma constatação do livre-arbítrio. Não é porque existe uma lei que diz se você cometer um crime será punido, se não cometer um crime você será louvado, que existem aberturas reais no mundo. Pelo contrário, a lei é como se eu dissesse para uma criança. A criança fala, pai, eu quero pegar essa geladeira nas costas. Eu falo assim, você não aguenta. Eu quero. Eu falo assim, pega a geladeira. Se você conseguir colocá-la nas costas, te darei 10 reais. Se você não colocá-la nas costas, você será punido. Vejam que, ao dizer isso aí, eu não quero afirmar que ela consegue pegar uma geladeira e pôr nas costas, tendo visto que ela tem 4 anos de idade. Eu quero apenas demonstrar a incapacidade dela. E uma vez que ela é incapaz para pegar a geladeira, eu, com as minhas forças, vou pegá-la por ela. Então, mais ou menos o que Lutero raciocina é, a lei não é para mostrar que você tem livre-arbítrio. A lei é para mostrar que você é um pecador e mostrar que você não pode por si mesmo deixar de pecar. Se Deus assim não intervir, não te dá uma possibilidade de retorno a Ele mesmo. Isso é um dado importante, que é um argumento que a gente vai ver com mais calma mais à frente, mas que parece que às vezes equilibra o debate. Por que isso é importante analisar? Porque quando nós já temos uma tendência arminiana, parece muito razoável os argumentos de Erasmo. Quando Erasmo diz, ora, as leis foram feitas para constatar o livre-arbítrio, porque senão não haveria possibilidade real no mundo. Ou quando as profecias, elas só podem ser profecias reais, profecias condicionais. Se você fizer isso, eu lhe darei aquilo. Esse se aí é condicional. Então, significa que se você fizer, eu farei. Se você não fizer, eu não farei. E aí o Erasmo tenta refutar o Lutero baseado nesses textos. E Lutero vai armar todo um processo de argumentos bem consolidado para poder refutar essas questões. Gente, veja o seguinte. A aula de hoje, ela teve apenas a pretensão de mostrar para vocês que nós não estamos sozinhos no debate. Que esse debate está rolando há muito tempo. Segundo, mostrar a vocês que seria uma pretensão enorme de nossa parte achar que o fato de termos lido algumas teologias sistemáticas em prova do arminianismo, nós temos todos os argumentos fechados e que o calvinismo é uma bobagem. Deve-se ter o cuidado de ler os calvinistas, de ler os textos dos antigos e ver que, às vezes, os argumentos, eles se equivalem, eles se nivelam. Não é que o opositor ele é fraco. Tá? Então a gente vai ver, ao longo do curso, vários textos. Eu fiz uma coletânea de textos, a gente vai analisar os textos de Paulo. Vamos ver o pensamento paulino, o que Paulo entendia nos textos em relação à predestinação ao livre-arbítrio. Depois nós iremos para possíveis interpretações das cartas paulinas e de toda a Bíblia, inclusive, de Gênesis e Apocalipse. E quais são os argumentos que foram levantados. Me parece muito razoável que após uma leitura consistente da Bíblia, nós vejamos o debate instaurado por Lutero e por Erasmo de Roterdã, e no segundo momento a gente vai ver algumas questões de João Calvino. Então a proposta é que leiamos Erasmo, leiamos o Lutero e Calvino. Tá? Alguns textos que eu já escrevi, fiz uma coletânea de textos para vocês, eu vou disparar tudo por e-mail, não precisam tirar macheros. Então vocês lerão o texto em casa e trarão em sala de aula com seus apontamentos, a gente vai discutir para que a discussão fique mais sólida. Tá? Isso aqui é importante, isso aqui não é tão relevante para o nosso curso, mas eu quero só que vocês tivessem uma visão, assim, eu não estou sozinho no mundo debatendo sobre essas questões, mas já estou bem introduzida já na antiguidade. Tá?